Começou! E começou mais um Papo de Bancada aqui com esta lenda, como eu criei aqui esse título, o rei da sessão da tarde, Niso Neto, aqui nos prestigiando com a sua presença, com o seu talento, com a sua voz, com o seu carisma. Niso, muito obrigado por topar aqui. Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. Ai, eba. Seja bem-vindo. Seguinte, eu sou aquela que gosta das histórias, né? E eu gosto muito de perguntar o início. Eu gosto muito de saber como é que é o início da dublagem das pessoas que vêm aqui. Então, eu sei que você não só mexe com dublagem dentro da arte, que você é múltiplo, e eu adoro isso, mas eu queria saber, dentro dessa multiplicidade toda, como que a dublagem chegou e por que ela permaneceu aí na tua vida, te dando o título de rei da sessão da tarde, segundo Glauco. Quando a sessão da tarde era realmente sessão da tarde. A sessão da tarde, exatamente. Bom, foi em 80 e pouquinho. Eu sempre tive, assim, a genética foi muito generosa comigo, né? Assim, eu sempre tive o dom vocal. As pessoas têm um hábito, assim, meio desagradável de me comparar com meu pai, né? O que é uma grande sacanagem, uma grande covardia, né? Mas se tem uma coisa que realmente eu posso dizer que eu sou pau a pau com o velho é na questão vocal, né? Então eu sempre fui muito versátil, assim, vocalmente. E sempre gostei muito de imitava os personagens dele, personagem de desenho animado e tal. E sempre tive fascínio pela dublagem. Ele lançou um quadro chamado Bruce Kane, no início dos anos 80, que ele era um herói de Hollywood, e ele queria que ficasse parecido com o filme. É engraçado, eu visionariamente, eu não entendi absolutamente nada de dublagem. Falei, por que você não faz esse quadro dublado? Porque se você quer que fique com uma cara de filme, eu acho que nada melhor do que você fazer dublado, bota aquelas vozes famosas da Herbert Richards, da dublagem, e vai ficar realmente com muito mais cara de filme. Ele falou, porra, que grande ideia. E aí depois eu ainda falei, olha, chama o Drummond para dirigir, porque o Drummond dirigia aqueles seus programas de rádio na época da Mayrinck Veig, foi seu grande colega de rádio. O Drummond, o mestre da dublagem, né? Ele, porra, grande ideia, vou chamar o Drummond. E mais visionariamente ainda, eu que não entendia nada de dublagem, volto a dizer, falei, por que você não bota o Antônio Patinho para te dublar? Eu acho que vai ficar perfeito o Patinho, naquele com bigodão, um personagem que a voz caiu muito bem, tudo até aí deu muito certo, né? Oh. Algo errado, doutor? Temo ter colocado força demais no bisturi. Chame o cirurgião plástico. Nessa época eu era assistente de direção do programa. E eu falei, vamos fazer o seguinte, então eu falei com o diretor do programa. O Drummond vai dirigir, vai cuidar da escalação e da direção da dublagem por si só. E eu faço a parte de produção, porque a gente dublava à noite para poder pegar o pessoal, que de dia era impossível juntar aquele pessoal, né? Então eu falei, vamos fazer o seguinte, para não ter que disponibilizar ninguém da produção à noite, eu vou lá e faço a parte de produção, levo as fitas, levo o texto, o formulário lá do cachê para o pessoal assinar, e ainda fico representando a direção do programa como assistente, e foi uma forma que eu tive de espertamente me introduzir ali, se né? inserir, né? Pois é, e falei pro Drummond, Dru, que o Drummond é aquela pessoa que no primeiro dia que eu conheci o Drummond, a gente já parecia que era amigo há muitos anos, né? O Drummond é uma unanimidade, né? Uma pessoa espetacular. Eu falei, pô, me bota aí pra fazer umas pontinhas, cara. Eu sempre quis entrar na dublagem, e a gente sabe que dublagem é um meio difícil de entrar. Ele, não, pode deixar, rapaz, deixa aí que eu... E eu, muito espertamente, o que eu fazia? Era eu que ligava pro Drummond, falava, Drummond, na próxima sessão vai ter assim uma voz de velho, vai ter uma voz... E sempre quando tinha um rapaz, eu não dizia pra ele. E auto-escalava, às vezes até para coisas além do que eu podia fazer. Como está a respiração? Normal. Temperatura? 37. Pulsação? 87 batidas. Não será desta vez que eu vou perder um cliente, não. E o Drummond, da segunda vez, já percebeu, né? A minha jogada ali. Como ele não tinha jeito, ele tinha que me usar ali mesmo, né? E ali eu fui conhecendo o pessoal e vendo a dificuldade que era, né? Porque no início foi muito difícil pra mim. Eu tinha o dom vocal, mas a parte técnica da dublagem eu era bem ruinzinho, sabe? A primeira vez que eu fui dublar lá, eu tinha que falar assim, capitão! Era o Bruce Kane pirata, né? E olha, eu demorei umas 5 vezes até dar essa... Só o capitão. Não era uma fala, era uma palavra, né? Falei, meu muito Deus do céu, será que eu vou conseguir fazer esse troço, cara? E aí eu fui, né?
Mas o Drummond não dirigia a dublagem mais convencionalmente, né? Ele só dublava na Ebert. E aí eu fui lá fazer vários testes. Fiz teste com o Damata, fiz teste com o Telmo, fiz teste com um monte de gente. Até que o Isaac Bardavi falou, cara, você tá fazendo teste com esses caras não vão te adiantar em nada. Eu vou te apresentar a pessoa que vai te ajudar. Quem é, Isaac? Ele falou, Mário Monjardim. Aí ele falou, vai lá tal dia, tal hora, que eu tenho um horário com ele, eu vou te apresentar o Monjardim. Maravilha. Cheguei lá, conheci o Monja, assim como o Drummond, uma pessoa incrível, né? Interessante que eu acabei o teste, ele foi olhando pra frente. Falou, vem cá. Me pegou pelo braço naqueles corredorzinhos da Ebert. A Ebert era um muquifo, né, cara? Quando eu entrei a primeira vez no estúdio da Ebert, eu falei, não acredito que isso aqui... Parecia um formigueiro, né? É, muito doido. Caindo aos pedaços, com aquele isolamento de papelão antigo, todo branco com aquele furinho preto, lembra? Tudo descascado. Disso. Era 16mm, uma projeção horrorosa. Falei, isso é Herbert Richards, é aqui. Estúdios imensos, às vezes com um monte de eco, né? Era difícil também. Mas assim, uma estrutura assim, muito precária, né? Aí ele me levou pela mão, chegou numa sala lá no escritório para Helena, que era uma secretária. Falou, Helena, seu Herbert tá aí, ele pode me receber? Eu falei, Herbert? Pra mim, Herbert Richards era o nome da empresa. Eu não sabia que existia o Herbert Richards, né? Aí ele falou, tá, ele vai te atender agora. Aí veio aquele senhor enorme com aquele olhar frio, né? O Herbert, ele parecia um leão empalhado, né? Aquela... Você acredita que eu nunca conheci o seu Herbert? Eu não sei como ele era. Não perdeu grande coisa. Não era uma pessoa das mais simpáticas. Tá. Mas aí ele me apresentou e falou, seu Herbert, esse aqui é o filho do Chico. Meu pai tinha escrito alguns roteiros pro Herbert na época que o Herbert produzia muito cinema, né? Depois é que ele entrou na dublagem, se firmou ali, mas o Herbert era um produtor de cinema. Ah, pô, prazer de conhecer. Ele foi até simpático, sinceramente. Ele perguntou, você tem alguma experiência? Eu falei, tenho, não tinha nenhuma, eu tinha feito um horário na Telecine, foi um desastre. Mas eu falei, a gente tá precisando muito de voz jovem aqui. Isso foi uma coisa foi muito positivo nesse sentido, né? Aí falou, Monja, leva o Niso lá no departamento pessoal. Eu falei, não tô acreditando. Aí me levou lá no DP, o cara me fez assinar alguns formas. Ele falou, amanhã você traz aqui sua carteira de trabalho. Eu falei, ok. O Monja falou, Niso, ele falou, me levou lá antes de qualquer coisa, depois passa lá no meu estúdio, quero falar com você. Fui lá, preenchi lá um formulário, aí o Monja falou, como é que você tá na quinta? Ok, tô. Então já passa aqui de 15h15 às 15h45, qualquer coisa assim. Falei, beleza, é um horário, já tô escalado? Já tá escalado, pô, pode vir. Era aquela série A Super Máquina. Que engraçado, reprisando agora, eu vi minha primeira dublagem que eu fiz na Ebert. Nossa, como foi isso? Como foi esse reencontro com uma época Olha, sua, né? Eu me lembro que era uma voz de avião, alô, torre, voltar, está autorizado, uma voz de rádio, né? E depois um outro personagemzinho, uma dobrinha que eu fiz, um guarda, alguma coisa assim, um policial. Mas muito difícil, eu demorei 2 anos fazendo 1 hora, porque eu era ruim, eu era muito ansioso, eu falava rápido demais, as falas ficavam curtas. Aí me lembro que o Monja me deu um toque e falou, você tem um problema, sabe qual é? Você contracena com a tela, você joga a sua voz pra tela, você fala alto demais. Pensa que você tá contracenando com o microfone. E como a gente gravava junto, falou, pensa que você tá contracenando com uma pessoa que está ao seu lado, e não com a tela. Então você tá sempre além. A sua voz, ela tá sempre acima da cara do... Emitindo muito, né? Emitindo tá sempre acima da cara do ator. O ator tá aqui assim, sua voz tá sempre aqui assim, entendeu? E aí eu fui fazendo ali, fui aprendendo. Depois que eu peguei a coisa, aí sim eu deslanchei, mas demorou. Foram 2 anos e eu tinha tudo pra desistir, né? Porque quem é que atura você ficar 2 anos ali? E o ambiente na dublagem era muito ruim. Era hostil, né? Principalmente dublando junto, tinha essa coisa, era muito né? ameaçador, porque o mercado era muito menor. Então era uma turminha só que fazia aquilo ali. E era muito ameaçador. Minha presença ali era muito ameaçadora, porque era um cara de TV, era um cara que tinha muito pouca voz jovem, então as pessoas não gostavam, assim. Aí depois que eu peguei a coisa, tudo essas coisas, enfim, dublagem é muito difícil, né? Até hoje a gente quebra a cara, né? E aí depois deslanchou. Mas eu tinha tudo pra desistir no primeiro ano, porque era chato, fazendo muito vozerio, fazendo muito rapaz 1, guarda 1. E é interessante, né, que a gente... É um fato que cada um tem o seu caminho na dublagem, né? O que funciona para um não necessariamente funciona para outro. E você falou aqui no começo que você não gosta quando se comparam ao seu pai, né? E mesmo você tendo toda essa bagagem de TV, foi um desafio para você entrar, né? Então, a gente
Realmente a gente vê que não importa quem você seja, se você não criar suas próprias oportunidades como você mesmo criou, ali, né, se escalando ali com o Drummond, você não vai chegar lá. E se você não persistir, também você não chega lá. É muito doido isso. Fala uma coisa, ó. Não foi difícil, não. É difícil, porque eu tô há 3 anos em São Paulo e ainda não furei a bolha. As pessoas me respeitam demais aqui, me tratam, nossa, com grande respeito. Mas na hora de escalar, é difícil. Sua mãe sabe, Mabel sabe, ela veio pra cá também. Minha mãe ficou uns bons anos aí justamente pra fazer isso acontecer, porque mesmo que o mercado tenha aberto um pouquinho, aberto mais precedentes, eu ainda sinto que existe essa coisa de bolha, né? Ainda existe em algumas pessoas esse pensamento de que chegou gente nova, gente que já tá aqui vai perder emprego, então a gente não pode deixar essa pessoa entrar, e isso, né, é um pouco redutivo também. O mercado cresceu muito, porque naquela época que eu comecei, era assim, TV aberta, 4 canais, 2, 3 filmes para cinema por ano, que era o filme da Disney, tinha 3, 4 longas, e os canais de TV aberta, e os filmes demoravam 3, 4 anos para passar do cinema para a TV. Então era um mercado extremamente reduzido, por isso que era uma turminha fazendo. Hoje, embora tenha muito mais gente fazendo, tem muito mais. Os streamings aí é 100% dublado, os filmes pro cinema basicamente são todos dublados, né? O mercado deu uma crescida enorme, e a dublagem saiu da obscuridade, como era, para entrar para o mainstream. Hoje eu tenho pessoas que me param na rua diariamente para pedir para tirar foto por causa de Cobra Kai, por causa de várias coisas que eu tenho feito. Dublagem virou uma coisa cult, virou uma coisa onde nós temos muitos fãs, quando antigamente era uma coisa que não se falava, ninguém sabia quem dublava. Sempre que tinha uma matéria no jornal, tinha um tonzinho meio escroto, assim, meio... os dubladores, ninguém imagina que aquela moça linda é dublada por uma matrona, sempre com um tom pejorativo, de obscuridade, de anonimato, né? Hoje em dia, nossa senhora, você vê os eventos de dublagem, nossa, filas para pedir autógrafo, para tirar foto, né? Você entra, nossa, os dubladores viraram celebridade. Tem dublador aí com 1 milhão de seguidores no Instagram, a gente sabe nem dizer quem é. Eu acho que foi a Miriam Fischer que falou que antigamente as pessoas, ela falava, eu trabalho com dublagem, as pessoas falavam, dublagem. Que hoje em dia ela fala, trabalho com dublagem. Dublagem? Nossa, demais. Sabe? E no próprio meio artístico hoje, que era uma coisa considerada menor, tem muita gente boa que fala, cara, como é que eu faço pra entrar nesse clubinho da dublagem? Nossa, Agora a coisa virou muito. Então, acho bobagem essa coisa. Existe muito bairrismo, existe muita ameaças que estão vindo aqui. Agora, vamos pensar o seguinte também, gente. Quando eu entrei na dublagem, tinha uma galera significativa que veio de São Paulo para o Rio, que o mercado aqui estava um horror. A Herbert Richards dominava 80% do mercado inteiro e 20% se dividia entre as outras empresas do Rio e as empresas de São Paulo. Então, aqui em São Paulo estava um horror. Então, foi uma galera para lá, a Garcia Neto Júnior e a Dolores, o Nelson Batista, Marcos Miranda, o Valdir Oliveira, foi o Antônio Moreno e mais gente que eu estou esquecendo aqui, e que todos se consagraram lá, foram dirigir lá. Com certeza o pessoal torceu o nariz no início, lógico, mas todos se introduziram no mercado. Pô, gente, agora vamos pensar que o negócio virou. São Paulo dominou o mercado completamente. Dá uma chance pra gente aí, pô. Eu entendo total. Porque no final das contas, o que a gente quer? Oferecer um bom trabalho, né? Que no final das contas as pessoas assistam dublado sem nem perceber que tá dublado. Isso pode a dublagem boa, ela tem que ser transparente. Ela não tem que ser, que bonito trabalho. Esquece o Niso. A gente não quer que você fale, o Niso está nesse filme. Não. A gente quer que você esqueça que é dublado e que pareça realmente que é o ator que está falando, né? E te fala uma coisa, a dublagem de São Paulo, com a renovação, nossa, ela cresceu demais artisticamente. A dublagem antiga de São Paulo era a galera ainda do rádio teatro que tinha uma coisa mais empolada, porque o paulistano ele tem uma forma mais formal de se falar. E uma vez eu perguntei pro Garcia Neto, eu acho, por que a dublagem de São Paulo fala tanto ainda esses termos chavões de dublagem? O dublador de São Paulo não tem saco de ficar adaptando, ele acha que quem tem que fazer o texto bom é o tradutor. E a dublagem agora, com essa renovação que teve, ficou muito mais coloquial. Ficou muito, acho que melhorou muito. Não que fosse ruim, não era. Pô, nós temos grandes nomes aqui, como o Campanile, como o Moreno, Márcia Gomes, que, pô, são pessoas extraordinárias, né? Mas deu uma renovada realmente muito grande, né? A renovação, isso aí é inevitável, né? E realmente eu acho que a dublagem de São Paulo deu uma crescida muito grande artisticamente,
E, cara, te falo, tá pau a pau com a do Rio, é porque existe a coisa regional, né? Uma vez eu fui fazer um malandro aqui, e aí o diretor falou, pô, temos um malandro carioca aqui. Eu falei, eu tenho que botar pra fora o meu malandro, né? Então, pô, vem com aquelas gírias, aquela coisa toda carioca, que é o malandro que eu sei fazer. Então, os caras fazem o malandro daqui, é o malandro, o cara da quebrada, né? E tem que ser, porra. Porque é o que eles conhecem, né? No final das contas, é sobre isso. Ficou uma coisa na minha cabeça quando você começou a contar sobre como você se inseriu na dublagem, que foi a sua ousadia, né? Eu ouço muito de pessoas dizendo que pra se criar, não só na arte, né? Mas a gente tá falando aqui sobre arte. Pra se criar, a gente precisa ter um grau de ousadia, que é mensurável, né? A gente não pode passar demais do ponto, mas se a gente ficar esperando também, as coisas não acontecem. E aí me chamou isso a atenção, porque você falou que você lá se escalou, falou com o Drummond, depois foi falar com fulano. Queria saber a sua opinião sobre isso, sobre a importância da ousadia não pra ser reconhecido, porque isso vem com o tempo, mas pra você encontrar a melhor forma de fazer o seu trabalho. Isso entra também isso e a resiliência, né? Porque, como eu te falei, qualquer pessoa normal tinha desistido no primeiro ano. É chato, dublagem no início é muito chato. Você fica fazendo aqueles papeizinhos e era um clima ruim, entendeu? Era um clima obscuro. O próprio ambiente físico, a dublagem era feita em 16mm, então era aquele estúdio escuro, todo mundo te olhando de cara feia. Claro que tinha muita gente legal, lógico, mas assim, algumas pessoas... Então tinha um clima de frustração, sabe, das pessoas, e um pouco de inveja, que eu tinha problema de horário, que eu fazia TV, eu fazia teatro, né? Então, isso entra um pouquinho também. Então, acho que a resiliência é bastante importante. Eu acho que é por isso que algumas pessoas não duram, porque tem que ter muito saco. Muito saco, é uma bolha difícil de furar. A dublagem paga por hora, é feita de um ritmo frenético, como não deveria, mas foi a forma que o acordo de trabalhos conseguiu para se remunerar. Então, tanto a tradução quanto a dublagem é feita num ritmo apressado. Você não vê o filme antes, você não tem acesso ao texto antes. Então, você entra e faz. Vê e grava. Isso aí é muito pânico, né? Então, até o diretor se acostumar, até ter confiança em você. E a panela se cria muito aí, porque o cara já sabe que fulano, aquele padrão, aquela voz, então já vou botar fulano que eu sei que ele vai dar conta, né? Então até o cara pegar confiança em você demora, até para os experientes. Tiro isso por mim, Mabel vai tirar isso por ela, né? Com toda certeza. E não é maldade, é um critério que faz sentido, né? É esse ritmo frenético, né, que a gente tem. Agora, outra coisa da ousadia foi que eu acho que eu me destaquei no início, porque as vozes jovens da época, elas eram da Zona Norte, né? Então vinham com, como eu te falei, você traz a sua bagagem de onde você foi criado, da forma que você está acostumado a falar, né? E eu vim da Zona Sul, então eu trouxe gírias e formas de falar que eram diferentes. Por exemplo, a primeira vez que eu usei o termo rapaze, que era uma gíria muito conhecida da época, da Zona Sul, nossa, o menino que a Silmara falou, para tudo! Rapaze, meu Deus, adorei isso! E foi uma coisa que pra mim era muito normal. Então eu trouxe gírias e formas de falar que eram diferentes. Eu acho que eu me destaquei, isso foi uma ousadia também, né? Tirar um pouco aquele padrão, aquela coisa. A dublagem tem mal, a gente querendo não, tem uma forma de se falar, que é um jeito de se falar, que por mais coloquial que seja, é impossível você trazer um coloquial 100%, você tem um ritmo ali que você tem que seguir, né? Que não é seu, né? Que você eu sempre falo, o ator... do que já existe. Exatamente, o ator que vai ser dublado, ele te dá o mote da coisa, né? Então você vai botar pausas no lugar que você não quer, que você não daria, mas o cara deu, você tem que dar, né? Às vezes você faria aquela cena um pouco mais introspectiva, mas o cara não fez, então você vai ter que ir na dele, né? Então, por mais que você queira trazer uma coloquialidade, um jeito mais solto de se falar, não dá para ser 100%. Nossa, que aula maravilhosa que a gente tá tendo aqui. Caraca. Nossa senhora. Obrigado. Tá um barato. Você acha que a gente tem que fazer aquela pergunta agora, Luísa? Ah, você tá sentindo o seu coração? É uma coisa de sentir no coração. Eu tô sentindo o coração aqui. Niso Neto, a gente sempre pede, pra quando a gente chega aqui assim no finalzinho do vídeo, pro nosso convidado contar alguma coisa, uma história de bastidor. Mas que tipo de história? Algo que a gente vai colocar na capa do vídeo assim, vai falar, nossa, polêmica, Niso Neto saiu na porrada. Ou alguma coisa que te marcou, que te emocionou, alguma coisa que você guarde com carinho assim, sabe? Que você dê risada, ou que você fale, nossa, não acredito que isso aconteceu. Bom, tem algumas, né? Bom, por exemplo, uma vez eu vi um filme
chamado Quo Vadis, que é um filme muito clássico, aquele Cécio B. DeMille, aqueles filmes de Roma. E o cara que fazia o Peter Ustinov, que é um Sir, né? Sir Peter, um dos maiores atores ingleses da história. Ficou bem ruim, sabe? Ficou bem ruim. E lá no Pátio dos Horrores, que as pessoas falam, nossa, aquele pátio devia ser muito mágico. Magia negra, no caso, né? Que não tinha nada de mágico. As pessoas têm um pouco essa necessidade de trazer glamour, né? Sempre o passado tem que ser glamuroso, né? E não era, gente. Não tinha nada de glamuroso aqui. Mas eu sinto saudade, lógico, né? A gente é saudosista por si só. A gente comentando, o Covarde, não sei o que. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, quem dublou o Peter Ustinov? Que merda, diz o Almauri Costa, estava do meu lado, fui eu. E ele, diretor. Como é que você saiu dessa? Nossa, ele riu muito. Falei, Almauri, desculpa, cara, devia ser um filme antigo, né? Você devia estar começando. Ele falou, não tava não. Ai, caralho, só piora. Falei, mas por que você dublou isso? Falei, porra, Almauri, desculpa, cara. Ele falou, não tem que se desculpar, cara, imagina, bobagem. E, cara, depois eu vim fazer Namorada de Aluguel. Vim fazer Cristine, o Carro Assassino. Dirigido por ele. Ficamos amigos, nada a ver, mas na hora, o Roberto Macedo caiu no chão de perna toda arreganhada, assim, ele falou, bem feio, deixar de ser bocudo, deixar de ficar querendo... O que você tinha que falar? Não tinha que falar nada. Cala a boca, moleque. Nossa senhora. Agora, outra, que não foi uma história, foi um período que eu fui dublador pornô, né? Olha! Mentira, Niso, eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu fui dublador pornô. E, nossa, isso aí pro homem, você tá sendo pago pra ver pornô, isso é uma glória. A gente não fazia as cenas de gemessão, era só aquela historinha maravilhosa que tinha antes. Não sei o que eles faziam lá com a gemessão, que eles pegavam do original. Então, gente, nossa, era diversão pura, né? Foi espetacular. Foi um momento, assim, glorioso da minha carreira de dublador, posso dizer. Ainda mais em Los Angeles, né? Imagina a qualidade da coisa. Em Los Angeles, o critério era o seguinte: fala português? Fala, então vem dublar. Era assim. Porque não tinha gente, não tinha pessoal. Foi lá que eu fiz o Schwarzenegger. Aliás, dá uma olhada no meu TikTok. Eu tô com o TikTok bombando, Niso Neto Oficial. Que eu fiz hoje. Hoje eu postei um vídeo lá sobre um meme, né? Quando eu boto dublagem lá, é tudo meme, né? É sobre a minha dublagem do Schwarzenegger, que eu fiz lá. E que eu, particularmente, acho que ficou muito bom. Tem gente que fala, que absurdo, Niso. Você viu o critério que tinha? O cara falou, Niso, ou você dubla o Alfred, ou o Schwarzenegger. Falei, bota o Schwarzenegger, né, velho? Claro. Aí eu faço uma voz. Pô, posso escolher? Posso escolher? Então me bota que eu faço uma voz robótica. Agora, dublar aquele ator que era Sir, também era um Sir, né? John, grande ator inglês, não era o Michael Caine, era um outro cara. Vai ficar ridículo. Bota o Schwarzenegger, pelo menos é uma coisa que meio desenho animado. Aí você vê, eu contei 3 histórias em uma, né? Adoro! É isso. Depois, inclusive, Glauco do Futuro, coloca aí o arroba do TikTok do Niso pra todo mundo saber. Inclusive, vou sair daqui e vou assistir o vídeo do Schwarzenegger, que eu tô curiosa. E se você aqui, aproveitando, se você quiser divulgar mais alguma outra coisa, Niso, as suas redes, Instagram, se tiver canal no YouTube, pode divulgar, eu uso esse espaço aqui pra você. Bom, o meu Instagram é Neto Niso. Eu tenho um canal no YouTube também, mas tá meio... Eu preciso agora me dedicar ao YouTube. Mas tem umas historinhas de dublagem lá interessantes. Lá eu explico por que a gente chama policial de tira, por exemplo. Maravilha! Ai, nossa, terminamos lindamente. Tempo, eu nem vi o tempo passar, gente. A gente tá aqui gravando há 30 minutos, eu nem vi isso acontecer. Niso, gratidão. Olha, toda vez eu vou te contar, Niso. Glauco criou o Glautidão. E eu não acerto uma vez. Eu falo gratidão toda vez. Glautidão? Glautidão. Chega a ser pior que gratiluz, né? Eu sei que você gosta de umas piadinhas sem graça também. Já vi seu TikTok pra caramba, não vê não. Você acha sem graça aquelas piadas? Ah, não. Claro que não. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por tornar Eu que agradeço, esse momento gente. leve, gostoso, porque é sobre isso, é isso que a gente gosta aqui. E você tá muito convidado a voltar todas as vezes que você Por quiser, favor. viu? Não, e vocês têm que me convidar, eu não vou ligar e falar, olha aí, gente, convida aí. Se quiser, pode. Até porque eu tenho muito que agradecer as correções que você faz, às vezes, lá no nosso Instagram. Eu lembro que teve um post que a gente colocou uma informação errada, você falou, não, na verdade foi isso. Cara, que merda, não acredito, botei errado. Não, isso eu faço com prazer, porque eu sei que a galera que tá assistindo ali realmente segue dublagem, né? E, pô, às vezes eu passo uma coisa ou outra, né? E eu acho bacana, eu acho legal. E esse negócio de ligar pra... deixa que eu faça isso com os diretores aqui de São Paulo. Pô, não esquece de mim não aí, velho. Pô, pelo amor de Deus, cara. Então eu encerro aqui, ó, com o meu assistente de dublagem. Meu Deus. Não. Esse é o Zen. Sempre que eu entro no estúdio, ele vem atrás. Inacreditável. Então é isso, gente. Acabou.